Nós estamos no Daf Rei Amud Aleph, logo no começo, primeira palavra, tá? Daf Rei de Kiddushin. Então vamos começar. O Mará já falou, já explicou a fonte de onde nós sabemos Kesef e Biá. De onde nós sabemos que a mulher se casa com o homem através de Kesef e Biá, dinheiro e da relação. Agora é o terceiro que está escrito na Mishnah que ficou faltando, que é o Shtar, o documento. Certo? Então o que é esse documento? É um documento escrito Arei At Mekudeshet Li Betabad Zo, que é dado no Shavu Israel. Aquilo que o homem fala está escrito naquele papel para dar na mão dela, e tem algumas opiniões que tem que falar também nesse momento, mas assim, esse é o casamento. Ele dá na mão dela, duas testemunhas olhando, e isso seria o casamento. Hoje se faz isso? Não se faz isso. A gente faz com anel, que é o Kesef, que é no lugar do Kesef, um anel que vale dinheiro no lugar do dinheiro. Não, depois tem a Ketubá. Ela vai falar os deveres e tal, mas não é isso que a gente está usando para casar. Então pergunta a Gemara, o Minayin, da onde nós sabemos, Sheaf Bishtar, também com o Shtar se casa. Bidinu. A Gemara fala, o que é o Din aqui? Kalvachomer. Kalvachomer é aquela regra que a gente falou que é uma lei óbvia. Uma Kesef Shein Motzi Machnis. A Gemara faz uma comparação com o dinheiro. O Kesef Shein Motzi Machnis. A gente sabe que dinheiro não dá para separar com dinheiro. O dinheiro não é tão forte para o homem dar um dinheiro para a mulher e separar. Ele tem que dar o que para a mulher para separar? O get. Dinheiro não. Então, a Gemara fala, o Ma Kesef Shein Motzi Machnis, o Kesef que não consegue leotzi, tirar, separar, Machnis, ele consegue entrar, quer dizer, ele casa, a mulher casa com o homem com dinheiro, através do dinheiro, mas não consegue separar. Então o dinheiro, ele não tem tanta força assim. Ele tem força para casar, mas não tem força para separar. Shtar, o documento, Shemotzi, que ele tem força para separar, ele tem até força para separar, ele é tão forte, mais do que dinheiro, Enodin, Shemachnis, então Kalvachomer, que ele vai Leachnis, que ele também pode casar através desse documento. Tá claro? Então, o documento, ele consegue até separar, coisa que o dinheiro não consegue, então ele também consegue casar com o documento. É óbvio que o documento estão escrito coisas diferentes. No documento da separação está escrito Meguresh, que ela está separando, e no casamento está casando. Tudo bem, mas é a mesma ideia. Fala, Gemara, por que você disse que dinheiro é mais fraco do que o documento, e por isso você quer fazer um Kalvachomer, que é estudar esse estudo que a gente falou agora? Shtar é o get? Shtar tanto é o get, e tanto também é o Shtar que faz casar. A Gemara bota tudo no mesmo grupo. Não é Ketubá. Outra coisa que a gente não usa. É um documento que está escrito Arei At Mekudeshet Li. Só isso está escrito. E ele ia dar na mão dela. Fala Gemara assim, Malekesef Sheken Podim Bo Egdesh o Maser Sheni. Eu vou te trazer que o Kesef, o dinheiro, tem coisas que ele é mais forte do que o documento. Ele consegue fazer coisas que Shtar não consegue fazer. Então, eu provando isso, o que eu ganho com isso? Eu falo, não é assim que nem está pensando que Kesef é mais fraco do que Shtar. Depende do assunto. Vai ter assunto que o dinheiro vai ser mais forte do que o documento. E aí, quem disse que na hora de casar, o dinheiro ele é menos forte do que o documento? Pode ser que só dinheiro casa e documento não. A gente vê que as coisas não são tão claras assim. Eu vou trazer, a Gemara falar, vou trazer uma lei que com dinheiro você consegue fazer e não com documento. Qual? A Gemara fala, Malekesef Sheken Podim Bo Egdesh o Maser Sheni. Nós sabemos que quando a pessoa consegue, depois que tem algo que é do Beit HaMikdash, transferir essa santidade para o dinheiro, e depois que ele comprar, ele pega algum boi assim que ele tinha santificado para trazer de sacrifício, ele fala, eu quero que esse dinheiro fique com essa santidade. Consegue passar, mas para um documento não. E aí esse dinheiro, se ele for comprar um outro boi com esse documento, com esse dinheiro, então o boi vai ficar agora também com o Egdesh, sagrado. E assim também Maser Sheni. Maser Sheni a gente sabe que a gente estudou
que tem alguns anos que a pessoa tem que pegar aqueles 10% da colheita, Maser Sheni, mais 10%. O primeiro ele deu para o Levi, o segundo ele vai e pega, e o que ele faz com aquilo? Ele tem que levar para o Beit HaMikdash, para Yerushalayim, para comer em Yerushalayim, é sagrado. Não pode comer onde ele está, fora de Yerushalayim. Mas o que acontece? Ele tem colheita, ele tem tomate, tem isso, então a gente tirou 10%. Ele agora está com 10 quilos de tomate aqui. Se ele for levar até Yerushalayim, vai demorar 2 semanas, vai estragar e tal. Então existe o Pidyon, ele transfere isso para dinheiro. Então ele viu isso, bota tudo para o dinheiro. Então agora ele tem R$500 de Maser Sheni, e ele pega aquilo e leva para Yerushalayim. Yerushalayim ele compra frutas e verduras, e aquilo vai ter a santidade do Maser Sheni. Então consegue passar a santidade de um para o outro. Agora, um documento não passa. Por exemplo, se ele chegar no documento que estou agora querendo 500 tomates, tal, passar para lá, esse documento não fica sagrado. Se ele chegar em Yerushalayim, não consegue transferir essa santidade para a comida. Então a gente vê uma coisa que o dinheiro faz e que o documento não faz. Então a Gemara falou, acabou o Kal Vachomer, agora não tem mais prova nenhuma. A gente vê que nos casos tem coisas que dinheiro é mais forte, tem coisas que documento é mais forte. Então não me traz uma prova do fato que dá para casar com dinheiro, que é óbvio que dá para casar com documento. Não é tão óbvio assim. Documento não é tão mais forte que dinheiro. Tem coisas que dinheiro faz que o documento não faz. Tá? Então a Gemara fica ainda com a pergunta, de onde nós sabemos que dá para casar com documento? Então isso que a Gemara vai falar. Está na terceira linha, Male Kesef, Sheken Podim Bo Ekdesh, o Maser Sheni. Então, o Kesef pode fazer o Pidyon, essa transferência, tanto no Ekdesh, algo que é do Beit HaMikdash, e tanto no Maser Sheni. Essa colheita que a pessoa, esse 10% que a pessoa, cada Yehudi tinha que comer em Yerushalayim. Tomar Shtar, se você quer trazer uma prova para mim do Shtar, do documento, She'en Podim Bo Ekdesh, o Maser Sheni, que não dá para fazer o Pidyon de Ekdesh, o Maser Sheni. Dirtiv. Então a Gemara traz uma parte do Pasuk que fala isso, que dá para fazer a transferência, o Pidyon, para o dinheiro. Como está escrito, Dirtiv, Benatana Kesef Kamlo. Então, a Gemara continua com a pergunta. Então a Gemara fala, tá bom, você tem razão. Não é um Kal Vachomer, não é uma coisa tão óbvia assim. A gente vai aprender de outro fato. Do que? De outro tipo de estudo que se chama Ekesh. Ekesh, acho que a gente já trouxe antes sobre isso. Ekesh é quando tem duas palavras próximas, dois assuntos próximos, que a gente compara um com o outro. Só pelo simples fato de eles estarem tão próximos na Torá, a gente às vezes estuda uma analogia entre os dois assuntos. E o que acontece? Tem um passuco da Torá que fala tanto de divórcio e tanto de casamento, no mesmo versículo, no mesmo passuco. O passuco fala assim: Ve'atzami beito in dvarim kavdalet perek kavdalet, o capítulo 24, passuco bet. Ve'atzami beito, a mulher saiu da sua casa, ve'alcha ve'ita leishacher, ela foi e casou com outro homem. Tá? Então a Torá está falando sobre isso. De qualquer forma, a gente vê que dentro do mesmo passuco fala de casamento e divórcio. Então a gente vai aprender as duas coisas agora, comparar os dois. O que a gente vai aprender? Então, o Mará vai falar. Amar Kra ve'yatzá, falou o passuco, Kra, o passuco da Torá, ve'yatzá ve'aitá, e saiu e entrou, quer dizer, saiu de um homem, ve'aitá, e casou com outro. Então falou dos dois, né, das duas no mesmo passuco. Mekish, Ekesh é o nome desse estudo. Essa relação se chama Ekesh. Então, Mekish, Havayá. Havayá é a entrada quando ela casa. Letziá, com a saída quando ela separa. Qual é a comparação? Ma Yetziá Bistar. Então a gente vai fazer uma analogia. Qual a analogia? Do mesmo jeito que a saída Bistar, através do Get, é com documento. A Havayá, então a entrada também é Bistar, Name Bistar. Também vai ser com documento. Pronto. Então a gente agora já aprendeu da onde que dá para casar com documento. Então, já que dá para separar com documento, dá para casar com documento. E tem uma analogia entre esses dois assuntos, porque eles estão no mesmo passuco, no mesmo versículo. Tá bom? Aí a Gemara começa, você quer comparar os dois? Então vamos comparar mais coisas. O que a Gemara pergunta? Vamos comparar a separação com o casamento também. Ma havaya bekesef, afetziá bekesef.
Do mesmo jeito que se casa com dinheiro, dando o anel, dando algum dinheiro, por que então a gente não fala que se separa com dinheiro? Não é uma coisa... A Gemara acabou de falar que existe uma ponte entre os dois assuntos. Dá para a gente transferir do mesmo jeito que se separa com get, se casa com documento. Aí a Gemara fala, é assim? Então do mesmo jeito que se casa com dinheiro, se separa com dinheiro também. Então o cara ia falar, Aret Meguresha, e ia dar para ela 100 reais, pronto. Ela está separada. De vez de dar um get, dava dinheiro, acabou. Muito mais fácil. Vai ser mais fácil. Escrever. Todos os detalhes. Então o Mara está falando, você vai fazer a ponte, faz a ponte total. Dos dois lados. Tá? Então aqui que a Gemara está... A Gemara está questionando esse tipo de... o Ekesh. Tá? Então... Ekesh é fazer essa ponte de dois, só porque dois assuntos estão muito próximos na Torá. Então a gente aprende uma coisa da outra. Tipo, não tem nenhuma... A princípio não tem nenhuma lógica você falar, só porque separa com get, com um documento, então casa com o documento. Mas o Ekesh é esse estudo que tem que a gente recebeu, né, de Moshe Sinai, do Moisés do Monte Sinai, que aqui dá para fazer o Ekesh, que dá para fazer esse estudo, então a gente aprende isso. Ok. Amar Abaye, o Abaye ele vai agora tentar responder essa pergunta. Tá? Então a gente está com uma pergunta. A gente já aprendeu a fonte da onde se casa, que se casa através de um documento. Se casa através de documento é uma das opções, porque se separa através de documento. Daqui, Ekesh. Essa comparação foi a fonte. Mas aí a Gemara ficou com uma pergunta. Então por que não se separa através de dinheiro? Agora o Abaye vai tentar responder isso. Então ele vai falar, Amar Abaye, Yomru, Kesef Machnis, Kesef Motzi, Sanegor e Asekategor. Falou Abaye, vamos falar, olha, com dinheiro se casa, Kesef, Machnis entra, Kesef Motzi, com dinheiro sai. Então, não pode, é uma coisa absurda, falou Abaye. Sanegor e Asekategor. Sanegor é algo como se fosse... Casamento seria. Mas o Sanegor tem algo... Tem tipo advogado de defesa e promotoria. Então o Sanegor é o de defesa, é o que traz algo que traz união. Não pode ser que vai trazer discórdia, separação. Todas essas coisas negativas. Uma coisa positiva não pode trazer uma coisa negativa. Então dinheiro casa. Não é bonito que com dinheiro vai separar também. A mesma coisa, aquele mesmo objeto que foi feito no casamento, aquela coisa bonita, aquilo vai também fazer aquela separação. O Abaye fala, não se faz isso. Por isso que não pode separar através do dinheiro. A ponte do assunto casamento para a separação, ela está interrompida nesse sentido. A gente não faz porque é feio. Assim o Abaye responde. Pergunta a Gemara, se é assim, é feio? Então o que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo que do mesmo jeito que se separa com documento, se casa com documento. Feio. Também é feio. Mesma coisa. Então pergunta a Gemara, Yahi, se for assim, Shtar Nami. O documento também. Yomru, as pessoas vão falar. Shtar Motzi, o Shtar separa. Shtar Machnis, o Shtar faz entrar, quer dizer, casamento. Categoria C Sanegor. A promotoria vai virar defesa, quer dizer, uma coisa negativa vai virar positiva. Também não. Algo que também não é bonito falar isso. Responde a Gemara. Milei, as palavras de Aestar desse documento Lehud separado. O Milei de Aestar Lehud. E as palavras daquele documento é separado. Ou seja, o que está escrito naquele documento? São dois documentos físicos diferentes. Um está escrito que ele está se separando, o outro está escrito, estou casando. Então, a Gemara fala, isso não é a mesma coisa. Fala a Gemara, Hanami Kaspa Lehud ve Kaspa Lehud, que também um dinheiro foi usado para casar, um dinheiro foi usado para separar. São dois dinheiros também, não é o mesmo dinheiro. Responde a Gemara, Tiva Miahado, mas é a mesma coisa, a mesma moeda, com a mesma cara. Aquilo foi exatamente igual. Aquela mesma, o cara usou uma nota de 100 reais, exatamente idêntica, ele usou para casar, e é exatamente idêntica que ele usou para separar. Ou como a gente faz hoje com anel, que vale dinheiro, o cara deu um anel para ela para casar e poderia dar um anel para ela para separar. Toma, estou separando de você, o cara fala, e vai lá e dá um anel na mão dela.
Entendeu? Então, a Gemara fala, isso é igual. O documento não é exatamente igual. Aquele documento está escrito uma coisa bonita, e esse documento está escrito uma frase triste que ele está separando dela. Então a Gemara fala, então não é a mesma coisa. Então, a Gemara ela chega na conclusão, por enquanto, que dá para fazer a ponte para aprender que do mesmo jeito que se separa com documento, se casa com documento, não tem problema. Tá? Não tem problema que vamos falar é feio, não é feio, que um documento é escrito uma coisa, outro documento é escrito outra coisa, são coisas separadas. Mas casar com dinheiro e separar com dinheiro, isso é feio. Por isso a gente só vai casar com dinheiro que a gente tem a fonte, e separar com dinheiro como não tem fonte, a gente não aprende do casamento. Tá? Então isso foi a primeira resposta. Esse foi o Abaye. Agora o Rava vai dar uma outra resposta. Por que não se separa com dinheiro? Essa era a nossa pergunta. Rava Amar Kra. O Rava falou Amar Kra. O que é Kra? O Passug da Torá. Falou o Passug da Torá. Vekatav lá. Quando a Torá falou sobre separar, a Torá, além de falar que ele está dando um documento, ela frisou Vekatav lá. Ele vai escrever para ela um documento de separação. A tal ponto que quando tem o divórcio, a pessoa que está se divorciando, ele tem que fazer o sofer, o shaliach dele, para escrever. Porque está escrito Vekatav lá, que a pessoa que está separando, ele tem que escrever. Então tá bom, ele não vai escrever, ele vai botar o sofer para escrever no lugar dele, vai ser um shaliach, no lugar dele, um enviado no lugar dele de fazer isso. Mas a Torá fala Vekatav lá, escreveu para ela, e que isso está a mais. Então a Gemara fala, Biktivá mitgareshet ve'ena mitgareshet bekesef. Então o Rava fala, do que está escrito e escreveu para ela, a gente aprende uma lei. Tem que ser algo que vai escrever e não dinheiro. Biktivá mitgareshet, algo que se escreve, ela separa. Ve'ena mitgareshet, e ela não separa bekesef, com dinheiro. Então agora a gente aprendeu, a gente estava na dúvida, né? Qual era o nosso problema? A gente perguntou, da onde nós sabemos que se casa com documento? A Gemara falou, tem um ekesh, uma comparação entre casamento e separação. Do mesmo jeito que separação é através de documento, casamento também. Aí a Gemara perguntou, então por que não faz o inverso também? Do mesmo jeito que se casa com dinheiro, se separa com dinheiro. Então a resposta do Rava agora qual foi? Separar não pode ser com dinheiro, porque tem um outro passug da Torá que fala que tem que escrever para ela um documento. Então, algo que se escreve separa, dinheiro, que não é nada que se escreve, então não se separa. Então por isso que não faz a ponte, indo também aprende isso para separação, que separa com dinheiro. Por isso que não pode separar com dinheiro. Escrito na Torá? Escrever para ela. Separar. Isso. Então por isso que não serve dinheiro. Continua a Gemara. Por que você não aprende de um outro jeito que está escrito e você vai escrever para ela? Aprende assim. Veima, diga assim, diga diferente do que está falando. Biktivá mitgareshet, escrevendo se separa. Veina mitkadeshet biktivá, e não se casa escrevendo. Deixa na Torá, você vai escrever para ela um documento de separação. Aprende daqui o seguinte: você escrevendo se separa e não escrevendo se casa. Isso a gente não fez, a gente fez uma ponte, a gente falou, não, do mesmo jeito que se separa com documento, se casa com documento. A Gemara falou, não, aprende você escrever, você está querendo analisar as palavras e escreveu, que ele escreveu para ela, então aprende assim, do mesmo jeito que escreveu para ela na separação e não se escreve para ela no casamento. Ou seja, no casamento não se usa o shtar, não se usa o documento. Então o Gemara quer trazer daqui uma pergunta para quebrar o que a gente está falando. A gente começou para tentar aprender que se pode usar o documento para casar. A Gemara fala assim, não, aprende do que está escrito Vekatav lá, que Katav lá no Girushin, na separação, e não escreve no casamento. Por que não?
Mas fala, não se faz isso. Aktiv ve'atza ve'aitá. A gente falou, tem uma ponte que se prende um do outro. Mekish, ve'hulei, etc. Tem um equeish entre os dois. A gente não pode fazer isso, a gente tem que aprender um do outro. E aí fala Gmará, o Maraíta, que você está fazendo, por que você escolheu desse jeito estudar? Vamos voltar, Gmará, Maraíta aqui, por que você deu essa preferência? Quando eu perguntei para você, por que você não aprende do Vekatav lá, do que está escrito, você vai escrever, que não pode, se escreve no separação e não se escreve no casamento? Por que eu perguntei isso, né? Se escreve na separação e não se escreve no casamento. Aí você falou, não. Aqui existe uma analogia, um equeish entre separação e casamento. Do mesmo jeito que se separa através de documento, se casa através de documento. Então não pode falar, ser minucioso nas palavras desse jeito. Mas no outro estudo, a gente perguntou, por que não se separa com dinheiro? Aí a gente respondeu, não, está escrito Vekatav lá, que você vai escrever para ela. Se escrevendo se separa e não com dinheiro se separa. Responde a mesma coisa. Analogia, não. Não, a gente aprende uma comparação. Do mesmo jeito que tem uma ponte, tem um equeish. Então, do mesmo jeito que se casa através de dinheiro, se separa através de dinheiro. Parece que a Gmará, ela escolheu o que ela quis comparar, ela comparou, e o que ela quis falar que é diferente, ela usou o Vekatav lá, essas palavras, e escreveu para excluir, para falar, isso não pode se fazer porque está escrito Vekatav lá, você vai escrever, então só em separação, escrever vale e não o dinheiro. Ela escolheu o que ela quis falar que ela não gostou, e o que ela gostou, queria assim aprender um do outro, ela falou, existe uma ponte. A Gemara está perguntando, troca. Fala assim, fala a ponte para o outro, e para o outro você vai falar, não pode estudar, porque está escrito Vekatav lá. Certo? Então a gente tem a gente quer aprender, resumindo, tá? A gente quer aprender duas coisas, duas leis aqui. E a gente tem duas forças aqui, uma para comparar e outra para não comparar. Então a Gemara, ela pegou a primeira. A primeira coisa que a gente quer estudar é do mesmo jeito que se separa com documento, se casa com documento. Tá? Então essa é a primeira coisa. A gente quer aprender isso, uma comparação. Isso a Gemara gosta. Aí ela fala, existe uma ponte entre os dois assuntos, casamento e separação, então pode aprender isso. E tem a outra coisa que a gente fala que não vale, do mesmo jeito que se casa com dinheiro, que se separa com dinheiro também. Isso a Gemara fala, não, isso não pode ser. Por quê? Porque tem um passuk da Torá, Vekatav lá, que algo que fala é só em separação. Você vai escrever para ela, é só em separação. Então, separação se escreve, separação não se usa dinheiro. A gente usou essas palavras para falar que essa outra estudo não se faz. Pergunta Maraíta, o que você viu de usar esse estudo para anular aqui o assunto de separar com dinheiro, e você usou a ponte, o equeish, para o assunto de casar com documento? Por que você deu essa preferência? Então a Gemara vai responder. Mistaber. Realmente a gente não dá para ter certeza qual assunto se aprende e qual assunto vem separar. A gente sabe que tem um para separar e um para aprender. A Gemara fala, mistaber, pela lógica, kai begirushin, memaet girushin. Kai begirushin, memaet kidushin. Se está falando no girushin, a Gemara fala, se o assunto é separação, se é para excluir alguma coisa, a gente vai excluir um assunto de separação. Então, o assunto era separação. A pessoa vai escrever um documento de separação. Então, a gente vai excluir alguma coisa em separação. O que a gente excluiu? Escrever vale, um documento de separação. Dinheiro não vale na separação. Então, a gente preferiu usar o estudo de excluir dentro do assunto de separação. O outro não era o assunto de separação. A gente quis aprender do mesmo jeito que
separa com documento, se casa com documento, é um outro assunto. Então por isso a gente deu preferência para o assunto de exclusão no mesmo assunto de separação. Então qual é que prevaleceu então? Esse estudo que fala, pode separar com documento e não pode separar com dinheiro. Tá? Então isso que a Gemara, por isso que a Gemara preferiu. Nistabra kai begirushin. Mistaber, que está se tratando de girushin, de separação, memaet vem excluir algo que fale de girushin, memaet girushin. Kai begirushin, está falando de girushin de separação, o memaet kidushin vai excluir algo de casamento? Não. Fala Gemara, o Rabi Yossi Aglili diapi klele aikra, ledrasha achrina she. Então a Gemara pergunta assim, tem o Rabi Yossi Aglili que ele usa para outra coisa o passuco de Vekatav lá. Esse passuco que vai escrever para ela um documento de separação, ele usa para outra coisa. Isso que a Gemara fala, diapi klele aikra, usa esse passuco ledrasha achrina para outro estudo. Sheina mitgareshet bekesev minale. Então para o Rabi Yossi Aglili, para esse rabino Rabi Yossi Aglili, da onde nós sabemos Sheina mitgareshet bekesev, que não dá para separar com dinheiro. A gente precisou do passuco, Vekatav lá, escreveu para ela um documento de separação como fonte para aprender daqui que não pode separar com dinheiro. Mas o Rabi Yossi Aglili usa esse passuco para outra coisa. Então, de onde ele vai aprender isso então, que não se pode separar com dinheiro? Será que para Rabi Yossi Aglili pode divorciar com dinheiro, dando um dinheiro para a mulher? Minarei, pergunta a Gemara. Amar Kra falou o pasuk, Sefer Kritud, um livro que separa, que corta. Sefer cortar, um livro separa. Sefer cortar, o Sefer corta, vem da Varacher cortar, e não outra coisa corta, ou seja, não outra coisa separa, precisa ser um livro para cortar, um documento para cortar, e não dinheiro. Então daqui que o Rabi Yossi Aglili aprende que não dá para casar, não dá para separar através de dinheiro. Outro estudo, passou para quê? Isso que pergunta a Gemara agora. Rabanan que estudou, aprendeu do Vekatav lá, das outras palavras, que não se casa não se separa com dinheiro. Hai Kritut, isso está escrito Kritut, que corta. Mai Abdilei, o que eles fazem com isso? Por que eles usam essas palavras da Torá? Tem que usar a Torá, essas palavras da Torá, ela deve vir ensinar alguma coisa. O que eles aprendem com isso? Responde a Gemara, Mibaile, eles precisam disso para uma outra regra que tem em divórcio. Qual regra? Ledavar akoret beinou beiná. Tem que ser, o divórcio tem que ser algo, a separação tem que ser algo, um documento que separa entre ele e ela. Como assim? Que Detania, como está escrito na Braita, a Gemara traz um exemplo que é um tipo de separação que não vai dar certo. O que aconteceu? O homem foi lá e deu um documento de gueto para ela, mas ele deu condições. Qual condições que ele botou? Harei zegiter, ain mem, quer dizer, almenat, com a condição, shelot ishti ain, estou te dando um documento de separação, toma. Só que qual a condição? Condição que você nunca mais na vida vai beber vinho. Então o que acontece? Para o resto da vida, a mulher vai estar presa a ele. Para o resto da vida, tem alguma coisa que ela não vai poder fazer por causa dele, por causa desse documento, por causa do gueto. Fala Gemara, está escrito na Torá Kritut, corte. Ele não pode, isso aqui não é uma separação boa. Não pode ser algo que ela vai ficar dependente dele, presa com ele para o resto da vida. Então não valeu nada, a separação não valeu. Se ele faz uma condição desse tipo, não vale a separação. Tá bom? Então isso que a Gemara fala. Outra condição que ele falou, essa aqui é o get, a condição que você nunca mais vai poder visitar teu pai na casa dele, o sogro dele. O ex-sogro dele, fala, com a condição que você nunca mais vai visitar meu ex-sogro. Toma, o get. O pai dela. Ele quis fazer essa condição. Você quer o get? Quer o get? Com essa condição. Você nunca mais vai para casa dos teus pais, entrar na casa deles. Vale ou não vale? Então fala Gemara, está escrito na Torá, Sefer Kritut. O documento, o get, tem que cortar totalmente a ligação entre eles. Ela não pode ficar dependendo, subordinada a ele em nada.
Então, não vale, esse gueto não valeu falar isso. Falar uma coisa dessas, esse gueto está anulado. Ok? Shelot elchei beit avich leolam. En zekritut, isso não é um corte. Kol shloshim yom arei zekritut. Se ele falar uma condição dessas, pode até se falar para ir na casa do sogro, não ir na casa do sogro dele, do pai dela, ou não beber vinho, mas por 30 dias. Aí sim, aí vale. Isso ainda vale. Isso não quer dizer que... Porque depois de 30 dias ela vai se livrar dele totalmente. Não vai ter mais nenhuma condição presa a ele. Por que 30 dias sim, não? Porque para sempre não é uma coisa que cortou. Olha, você fica 30 dias amarrado. 30 dias está amarrado, quer dizer... Mas isso aí a Gemara entende que não é o fim do mundo. Vale a pena para ela. Já aturou ele tanto tempo. Tá, vamos lá. Não existe. Não, o que quer dizer não existe? Hoje em dia, quando a pessoa faz o gueto, quem faz o gueto, nós já vimos que faz o gueto, não dão essa brecha para ele, faz uma condição. Não vai falar isso. Mas a Gemara, em Gitin, ela trata muito disso, que o cara encheu de condições na hora de botar o divórcio, e ela trata se isso vale ou não. Então, isso aqui que está escrito lá, que se ele foi uma condição pequena, limitada, em 30 dias, ainda vai. Mas algo que é para sempre, a Torá, ela considera isso que isso não é um gueto válido. Isso não é um divórcio, uma separação válida. O que é Sefer Kritud? Livro que corta. Então, é um documento que corta. É por isso que a gente aprende que... É por isso que a gente aprende que tem que ser um documento e não um dinheiro para separar. Tem algum buçar aí? Enos ekritut, kol shoshim yom ekritut. Ok, fala Gemara. Rabanan aprenderam. A gente estava com uma pergunta. Rabanan, o que vocês fizeram com essas palavras Sefer Kritut, que está escrito na Torá? Eles falaram, a gente aprendeu isso. A gente aprendeu que o gueto tem que ser de tal forma que separa totalmente, não tem que ficar condicionado para o resto da vida. Então volta a bola agora para quem? Para Rabi Yossi Haglili. Rabi Yossi Haglili, é uma lei justa essa. De onde você aprende isso? Você não tem essas palavras sobrando na Torá para aprender essa regra. Sim? Então a Gemara pergunta para Rabi Yossi Haglili. Rabi Yossi Haglili, de onde você sabe? Ele falou, Rabi Yossi responde, Mikoret Kritut Kanaf Kalei. O Kritut está no plural. Então Rabi Yossi Haglili fala, podia estar escrito Koret. A Gemara, Sefer Koret, um livro que corta. A Torá usou Kritut, um plural. Então dá para aprender duas coisas daqui. Como se tivesse escrito só Koret, a gente aprende uma coisa, a gente no plural, a gente aprende outra coisa. E aí a Gemara pergunta agora para Rabanan, Hamim, vocês, o que vocês fazem com isso? Dá para aprender duas coisas daqui. Aí Hamim fala, não dá para aprender duas coisas daqui. A gente não aprende, está demais esse muito estudo aqui da mesma palavra. A gente aprende uma coisa de cada palavra. Mas porque está no plural, então tem que aprender duas coisas. Hamim fala, a gente não gostou desse tipo de estudo, a gente não faz isso. E o Rabi Yossi Haglili faz. Então a Gemara responde, Rabanan, Koret, Kritut, Lomash Maleu. Eles não acham que dá para aprender daqui duas coisas. Então pronto, aí chegou num ponto que já encaixou todo mundo. Cada um teve suas drashot e chegou num ponto que ficou tudo resolvido. Agora a Gemara, ela passa para um outro nível. A gente chegou no momento que a gente já descobriu da onde nós sabemos o kesef, o dinheiro que casa com dinheiro, falamos sobre isso antes. Biá, que tem uma relação também, casa entre homem e mulher, é um dos jeitos de casar. É óbvio que a gente explicou que eles fazem a intenção de estar casando naquele ato, e duas testemunhas viram eles entrando, combinando isso, entrando numa casa sozinhos para isso, então isso casa. E o terceiro é o documento, é o estar. Então a gente trouxe fontes para cada coisa, para o Kesser, para o estar e Biá. Agora a Gemara vai fazer as seguintes perguntas. Por que precisa fonte para os três? Talvez se a gente tivesse escrito só dois na Torá, a gente ia aprender o terceiro. Não precisa fonte para três, não precisa a Torá escrever estudos para a gente aprender os três. Aprende dois e o terceiro a gente aprende deles. Então isso que a Gemara vai fazer agora. Pergunta a Gemara, Hada mehada loatia. Um de um é um aprender do outro, loatia. Não dá para aprender. Titerhada metaltei. Vamos aprender um de dois. Ou seja, escreve dois na Torá, quer se avistar e aprende biá. Ou escreve o dinheiro e o documento e aprende a relação, que dá para casar com relação. Então como é que vai começar até trazer? Aprender a trazer. A gente aprender isso.
Fala Gumará, hey Titi, qual que você queria aprender? Vamos ver, vamos começar a fazer as contas. Lo lichtov Rahmana, não escreva a Torá. Bistar, o estar, que dá para casar com documento. Vetite meanar, e a gente aprenderia que dá para casar com documento do que a gente sabe que dá para casar com dinheiro e que dá para casar com biá, com relação. Fala, mas é diferente. Maleanar shekena natan merubê. Lá eles têm duas coisas específicas que tem no dinheiro e na relação que não tem no documento, que é prazer, proveito. Então a gente poderia pensar que na hora de casar homem com mulher precisa haver um prazer aqui, ou o dinheiro, ou a relação. Mas algo que a mulher não vai estar tendo nenhum proveito disso, quer dizer, algo técnico, vai ter recebendo o documento na mão. Se não tivesse uma fonte na Torá, a gente não entenderia sozinho que dá para casar dessa forma. Continua Gumará, Lonirtov Rahmana bebiá. Então vamos fazer o seguinte, tá bom, me convenceu que precisa o documento escrever, a fonte do documento. Agora biá, relação. Não escreva isso na Torá, a gente aprende sozinho dos outros dois. Vetite meanar, aprende dos outros. Responde Gumará, maleanar sheken kinyanan merubê. Os outros dois, tanto o dinheiro e tanto estar o documento, kinyanan merubê, o jeito de comprar, de adquirir algo, é merubê, muito, a gente encontra em toda a Torá isso. Terrenos dá para comprar dessa forma, tanto com dinheiro, com documento, e assim vai. E biá, a gente praticamente não é uma forma de comprar tão comum. Nada de comércio dá para fazer através disso, etc., de relação. Então a gente poderia pensar que isso não é uma forma de casar. A gente ia pensar que isso não é um jeito de casar. E por isso precisou uma fonte da Torá para falar que dá para casar dessa forma também. E para terminar, fala Gumará, Lo nirtov Rahmana bekesev, então que não escreva a Torá dinheiro, que dá para casar com dinheiro, e a gente, pela lógica, se dá para casar com relação ou com documento, a gente entenderia sozinho que também dando dinheiro na mão da mulher seria uma forma de casar. Vetite meanar, responde a Gumará, maleanar sheken yeshna balkorcha. Gumará fala não, porque a gente sabe, mesmo que casamento não dá para casar forçado, a mulher tem que querer, mas a gente poderia pensar assim, esses dois jeitos que a gente sabe, as fontes que a gente sabia que pode casar, que é documento e relação, a gente encontrou na Torá coisas que eles são tão fortes que tem coisas que até mesmo quando a pessoa não quer, funciona. Por exemplo, documento, o gueto, o divórcio. Hoje em dia, a mulher tem que querer o divórcio também. O Rabino Gershom, ele incluiu isso nas leis do divórcio, mas na teoria, pela Torá, pela forma original, dava para separar sem a mulher querer, o homem querendo, ele dando o documento na mão dela, ela estaria separado. Então a gente encontrou na Torá que o documento é algo muito forte, que ele funciona até mesmo sem querer, sem a outra pessoa querer. Biá, relação também em Ibum, a gente explicou que Ibum tem a forma de aquela mulher que morreu o marido, a Evamá que morreu o marido e ela não tem filhos, e tem um irmão que agora tem mitzvah da Torá, a gente já falou bastante sobre isso, de casar com ele. Então isso na teoria, pela Torá, se o irmão quisesse, ela não teria muita escolha. Na teoria, ok? Aí a gente encontrou então, e como que se casa eles casam a Evamá, a gente já falou sobre isso também, que a forma de casar é a biá, é a relação entre os dois. Então a gente encontrou na Torá casos assim. Então a gente poderia entender, se não tivesse escrito dinheiro, a gente poderia entender que só essas duas coisas que são kinyanim, são formas de adquirir coisas muito fortes. Então talvez só essas casam, mas dinheiro não. Talvez dinheiro não é tão forte assim. Precisou a Torá escrever o dinheiro para a gente saber que também através do dinheiro dá para casar. Maleana shekeneshna bal korcha beit ein kaf, bal korcha é a força. É a força. Fala Gumará, v'chiteima kesev nami bal korcha beit ein kaf. Fala Torá, a Gumará fala, mas dinheiro, eu também encontrei algo que dá para através do dinheiro, mesmo se ela não quer, beamá e vriá, aquela escrava que ela é vendida pelo pai, escrava pequena, que a gente explicou, que ela vai vender até para casar com um dono. Isso é feito às vezes sem a garota querer, o pai quer.
Então a Gemara fala, então a gente encontra algo com dinheiro que é sem a pessoa querer. Responde a Gemara, Beishut mi alo ashkerna. Casamento, algo de ishut, de relação entre homem e mulher, a gente nunca encontrou algo que é feito através do dinheiro, sem a outra parte querer. E o shtar, o documento, o get, a gente encontrou, o da divórcio e separação a gente se encontrou um caso, e biá, a relação a gente encontrou na Evamá, nessa mulher também casou quem casar com o cunhado, que são coisas de marido e mulher, e mesmo assim a gente encontrou que é mesmo sem uma outra parte querer. Mas dinheiro a gente nunca encontrou. Você me trouxe o exemplo de uma escrava. Escrava não é coisa de marido e mulher. Então por isso não pode trazer como prova. Então por isso precisou escrever as três coisas, as três fontes na Torá. Uma que é o kesef, o dinheiro, e outra a biá, a relação, e outro o shtar, outro documento. Precisou dos três.